Oi, gente, bom dia, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Vanderleia Marques e eu sou a criadora aqui da página Faculdade Cristã e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Seja muito bem-vindo, tá? Você que está chegando agora. Tenho certeza que essa página vai edificar muito a sua vida. Esse é o propósito. E no início do ano, em janeiro, eu comecei um propósito junto com a minha igreja, que era de ler a Bíblia toda em 6 meses. Porém, eu tava muito empolgada, né? Ano novo, novo ciclo, novas expectativas, a chama tava acesa. Eu queria que esse ano fosse diferente, né? Eu queria ter um relacionamento mais profundo com Deus. Daí a igreja começou esse propósito e eu fui atrás. E ainda levei algumas seguidoras aqui comigo que também iniciou esse propósito, né? Eu comecei a compartilhar aqui todos os dias a leitura da Bíblia. Só que, gente, eu sou uma pessoa recém-convertida, vamos dizer assim, né? Porque eu aceitei Jesus com 17 anos, me converti, batizei, né, com 18 anos. E hoje eu tenho 20 ainda. E durante esses 3 anos de vida com Cristo, eu era uma pessoa muito superficial. A igreja que me ganhou é uma igreja muito evangelística, né? Inclusive, eu aceitei Jesus numa praça. Eu tava aprontando, gente, que eu era terrível. Literalmente, só Jesus na causa. Daí eu escutei, né, o culto falando sobre que Jesus tinha vestes novas pra mim. Então, eu fiquei muito curiosa e acabei assistindo o culto todo. E teve um apelo, né, pra aceitar Jesus. E eu fui nesse apelo, aceitei Jesus. E foi aí que começou toda essa trajetória da minha vida com Jesus. E nesse processo, eu tava muito carente, na verdade sempre fui carente de pai, de mãe, de amigos. E nessa igreja eu encontrei o amor de mãe que eu nunca tive, que eu sempre sonhei em ter. O amor de pai que eu nunca tive, eu encontrei no meu pastor. E eles começaram a cuidar de mim, e me chamavam de filha. E eu fiquei muito empolgada com eles, com a igreja. Sou muito grata por eles terem me enganhado. Hoje eu não sou da igreja mais, fiquei lá até o ano passado. E aí eu decidi sair, depois eu converso com vocês sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam era que eu era uma pessoa superficial, porque eu coloquei a minha dependência nas pessoas, as minhas expectativas nas pessoas, eu tirei o foco. Na verdade, eu nunca tive Jesus como foco. Naquele dia que eu aceitei Jesus, eu fui realmente tocada e tal, aceitei. Porém, o que me fez ficar na igreja não foi Jesus, e sim as pessoas, né? O amor que eu tinha das pessoas, o cuidado que eu tinha, a dependência que eu tinha nas pessoas. E eu amava ir pra igreja, fiquei apaixonada pelo ambiente, né? Pelas pessoas, pela forma que eu fui recebida, que eu fui cuidada. A igreja me tirou da realidade sofrida que eu tinha, né? Daí eu criei uma rotina de ir pra igreja. Se pudesse, eu ia pra igreja todo dia, gente. Eu amava ir pra igreja, sério. E todo culto eu me emocionava muito, eu chorava, gritava, pulava, arrepiava, principalmente na hora do louvor. Só que hoje, na visão que eu tenho, eu vejo que eu era uma pessoa muito emocionada, era muita emoção, sabe? Eu não fui transformada. Por quê? Porque não tinha o principal, a palavra de Deus. Eu nunca, nesses 3 anos que eu fiquei na igreja, eu nunca parei pra ler a Bíblia assim direito, né? Não tinha um estudo profundo da Bíblia, sabe? Daí eu não fui transformada, porque o que transforma é a palavra. Pra todo mundo eu era muito crente, né? Principalmente nas redes sociais, que eu postava os vídeos do culto, da célula, que tinha célula na minha casa, eu ganhei muita menina. Eu já era discípula, né? Já tava sendo treinada pra ser líder, cuidar de gente, mas na verdade eu tava perdida, não tava conseguindo cuidar nem de mim. Se perguntasse pra mim um versículo da Bíblia, eu só ia saber te falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde que tá na Bíblia, também não ia saber te responder, porque eu não era de ler a Bíblia, eu não tinha esse incentivo, né? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Não tinha isso, tinha outras coisas. Até que chegou um momento que eu comecei a viver uma crise dentro da igreja. Eu fiquei 1 ano nessa crise, eu queria sair, mas eu não conseguia sair por causa que eu tinha essa dependência, né, emocional, tudo. Porque eu dependia dos meus líderes pra exatamente tudo. Eu fui ensinada assim, que eu tinha que obedecer, que eu tinha que me submeter, né? Sobre isso eu aprendi, gente. A Bíblia não tinha não, mas isso aí eu sabia. Sobre paternidade, sobre submissão, autoridade, fidelidade. Tudo isso aí eu aprendi direitinho. Eu me cobrava muito, eu tinha que ser grata o tempo todo. Nossa, eles me tiraram do mundo, eles me ajudam muito, eles salvaram a minha vida, eu amo muito eles, eu não consigo sair. Mas dentro do meu coração eu sentia que eu tinha que sair, eu sentia. Aí eu fiz os meus 19 anos e eu comecei a me sentir muito sufocada, muito presa, porque eu tinha que pedir permissão pra tudo, tinha que mostrar ser uma filha obediente o tempo todo. Se eu não obedecesse, eu era ingrata, quem desobedece é maldito, e tudo aquilo ia entrando pra minha mente, gerava uma confusão
E também falavam que se eu saísse, eu ia levar outras pessoas comigo, porque eu ganhei muitas meninas, eu tinha uma célula, né, na minha casa, então eu tinha essa responsabilidade, né, eu tava na igreja por causa exatamente das pessoas, não por causa de Jesus, tanto que desde que eu cheguei, me ensinaram que independência era pecado, e minha maior luta dentro da igreja esse tempo todo foi contra esse pecado, né, que era a independência, que eu não podia ser independente, que eu tinha que depender deles, e eu já morava sozinha. Então, assim, eu tinha que ter hora pra chegar em casa, eu tinha que pedir se eu podia comprar isso pra minha casa, se eu podia não fazer, né, eu tinha que dar satisfação até do meu dinheiro. Aí acabou que tudo isso gerou um transtorno dentro de mim, e eu decidi sair. Só que quando eu saí, eu não tive estrutura, porque a minha estrutura estava toda neles. Eu criei a minha estrutura neles, né? A minha dependência neles. E aí eu me deparei com uma realidade de solidão sem eles. Porque até a minha família biológica, eu deixei a minha família, desde quando eu aceitei Jesus, eu deixei a minha família biológica e valorizei a minha família espiritual. A minha família espiritual era tudo pra mim. Foi 3 anos passando Natal, Ano Novo, os meus aniversários, tudo com eles, e deixei minha avó, que eu sou apaixonada com minha avó, quem conhece sabe, eu parei de ir na casa da minha avó, porque eu precisava pedir se eu podia ou não, e às vezes não deixava, deixei a minha família, minha mãe, todo mundo de lado. Voltei, galera. Aí, continuando, e pra ressaltar, no dia que eu decidi sair, eu não só saí, não. Eu chamei meu pastor, minha mãe espiritual na minha casa. Nós 3 sentamos e conversamos. Eu expus o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo. E falei que eu queria sair, né? Daí meu pastor falou assim que eu iria voltar como filho pródigo. A minha líder falou que eu sozinha sabia que eu não ia conseguir. E aí falou muitas coisas e eu acabei ficando mais revoltada ainda. E eu continuei firme na minha decisão, falei, eu vou sair. Daí, quando eu me deparei com um cenário de solidão, né, porque automaticamente eu fiquei sozinha, todas as pessoas que eu tinha vínculo, que era da minha convivência, meus amigos, eram da igreja, né, as pessoas do mundo, eu tive que desfazer a amizade, eu me afastei desde quando eu entrei na igreja. Daí, as pessoas da igreja se afastaram de mim quando eu saí, até as meninas que eu cuidava, que eu era apaixonada, eram as adolescentes, né, e vivia na minha casa, a gente fazia tudo juntas, aí elas tiveram que obedecer os líderes e se afastaram de mim, né, mas elas não têm culpa, super entendo que elas viviam o mesmo que eu vivi. Aí eu não tive estrutura nem emocional, nem espiritual, nem física, porque a minha vida toda eles resolviam pra mim. Daí, o que aconteceu? Entrei em depressão. E eu nunca tinha entrado em depressão. Eu sofri muito nessa vida, mas a depressão ainda não tinha me pegado. Daí a minha vida começou a perder o sentido, né? Eu não tinha vontade de viver mais, tinha pensamentos suicidas, eu não tava sabendo lidar com as coisas, mas ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu também queria muito viver, eu queria muito sair daquela situação, mostrar que eu conseguia, que eu era capaz, queria mostrar pra mim mesma. Foi a pior fase da minha vida. E como eu morava sozinha, eu não tava conseguindo lidar, né? Pra vocês terem ideia, gente, eu fiquei 1 semana sem tomar banho. Bati o recorde, porque eu queria ficar só deitada na cama. Eu chorava. Levantava de madrugada, e aí eu chorava. Eu não sentia a presença de Deus, eu não entendia o porquê de tudo aquilo, se eu tive força pra sair, depois de tanto tempo eu consegui sair, mas eu não tava tendo força pra poder continuar, pra prosseguir sem eles. Nossa, um turbilhão de sentimentos, de emoções. Aí eu fiquei 3 meses em casa, sofrendo com depressão, lutando contra mim mesma, né? Lutando contra a vida e a morte, tentando levantar, sair daquela situação. Até que eu tava sentindo muita falta da igreja, gente. Porque mesmo que eu não tinha um relacionamento profundo, que eu não conhecia Jesus direito, né? Eu sentia muita falta da rotina de ir pra igreja, sabe? Aí eu falei, vou procurar alguma igreja, porque eu não queria ir pro mundo. Até cogitei a ideia, mas eu falei, vou fazer o que no mundo? Não tem graça, entendeu? Eu pensava assim, depois de tudo que eu já vivi, depois de tudo que eu já suportei, né? Fui liberta da escravidão do mundo, eu vou voltar pro lugar que Deus me tirou? Não faz sentido. E aquilo que eu tava passando era um processo. Eu tinha na minha mente que era um processo que eu ia vencer. Porém, dessa vez eu tava decidida que seria diferente, né? Eu não ia confiar mais em ninguém, em líder nenhum, em pastor nenhum, eu ia viver minha vida eu em Deus. Mas eu ia pra igreja, porque era algo que eu gostava, né? Queria voltar à rotina, me fazia bem, louvar a Deus, enfim, né? Eu tinha uma visão distorcida do evangelho, né? Baseada em tudo que eu vivi, do que eu aprendi desde quando eu aceitei Jesus. Então, eu estava com medo de confiar de novo, eu estava traumatizada, eu estava muito ferida. Mas eu queria tentar de novo, né? Tinha algo que me chamava.
E nessa busca de igreja, eu visitei umas 3 igrejas. Até que eu encontrei uma igreja onde a visão era totalmente diferente. Eu achei aquilo interessante porque era pouca emoção e muita palavra. E eu percebi que as pessoas tinham uma liberdade, mas uma liberdade para escolher em Deus, para viver em Deus, sabe? E aí a pastora marcou de conversar comigo, né? Porque ela faz mapeamento espiritual. Eu achei mapeamento espiritual, achei interessante. Falei, vambora, né? Aí fui, tava decidido que eu não ia contar nada da minha vida pra ela, gente. Só que desde o início que ela abriu a boca, o próprio Espírito Santo começou a ministrar tudo pra ela. Ela nunca tinha ouvido falar de mim, ela não sabia nada da minha vida, não tinha contado nada. Nem a pessoa que me convidou, porque eu fui convidada pra ir nessa igreja, né? Nem a pessoa que me convidou me conhecia direito. Então não tinha como ela saber nada que tava acontecendo, né? Só que o Espírito Santo revelou tudo pra ela ali naquela conversa. Eu falei, meu Deus, é aqui. Aí, né, ela começou a me atender, discipulada, e tudo ela tinha resposta na Bíblia. E através desse mapeamento espiritual começou o meu processo de cura e libertação, né? Identificamos onde precisava ser mudado, onde precisava ser tratado, fomos trabalhando nisso e a minha vida voltou a fazer sentido, né? Criei uma dependência em Deus e uma estrutura em Deus. E a pastora começou a mandar um monte de pregação pra me assistir, fazer resumo, mandar pra ela. Tinha discipulado toda semana, toda vez que eu precisasse de um atendimento, ela tava ali pra poder me ajudar, né? E tudo dentro da Bíblia, gente. Comecei a ler a Bíblia, a orar muito. Às vezes me dava até raiva, porque como eu já estava acostumada a ter a dependência em alguém, a encontrar resposta sempre em alguém, às vezes eu estava passando por algum problema e eu falava com a minha pastora, eu esperando uma resposta dela, ela falava assim, vai orar, vai ler a Bíblia, pede discernimento, Espírito Santo. E é agora que entra onde eu quero chegar, viu? Fiz aí um resumão pra vocês entenderem um pouco do meu processo até aqui. E eu quero dizer pra vocês que aquela Wanderleia que vocês viram nos stories não era crente, era superficial, porque crente que não ora e não lê a Bíblia não é crente, é emocionado. E agora eu quero confessar pra vocês algo que aconteceu comigo. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei que eu iniciei o propósito de ler a Bíblia, né, junto com a galera da minha igreja e tal, que a chama tava super acesa, super empolgada, que esse ano seria diferente, né? E aí algumas seguidoras começaram a fazer comigo e tal. E nesse processo de troca de igreja eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a Bíblia, a ter um tempo a sós com Deus, que a minha pastora valoriza muito o tempo a sós com Deus e ela ensina isso pra igreja. E eu aprendi e Deus começou a fazer milagres na minha vida. Quanto mais eu orava, mais as coisas aconteciam. Eu estava passando por vários problemas, os problemas foram se resolvendo, tanto financeiramente, agora eu tenho 2 lojas, Deus me abençoou muito, muito. Deus mudou a minha vida. A Wanderleia, que estava com depressão há um ano atrás, nunca imaginaria que daria tão certo, que teria conquistado tanta coisa assim, que Deus teria abençoado tanto. Deus foi muito misericordioso com a minha vida. E mesmo depois de tudo isso, esses dias atrás eu comecei a perder o foco, a me distrair. Eu deixei de queimar por Jesus. Eu comecei a me envolver com as coisas que Ele me deu e deixei de me envolver com Ele. Eu parei de ter tempo a sós. Eu fiquei muito inconstante. Eu me envolvi com um turbilhão de coisas nos últimos dias. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe. E aí eu parei de buscar o que realmente importa, que é a presença de Deus, que é me alimentar da palavra. E quando você não come, você fica o quê? Fraco. E eu comecei a ficar fraca espiritualmente. E eu não consegui terminar o propósito de ler a Bíblia toda, né? Eu parei no meio do caminho, parei em Salmos. E eu tenho esse problema, que eu começo algumas coisas e eu não termino. Eu começo no fogo puro e termino na fumaça. Porque a inconstância vem e desanimo toda. Não. E aí, né, depois de ter vivido dias de muitas distrações, eu peguei Covid e tive que ficar isolada. E nesse momento de isolada dentro de casa sozinha, eu tive um encontro comigo mesma. Eu tive um choque de realidade. Falei, meu Deus, o que eu arrumando da minha vida? Eu não tô lendo mais a palavra, eu não tô orando mais, eu não tô tendo comunhão com Deus. E aí eu fui ler a Bíblia e lá em Levítico 6, versículo 12, fala assim, ó: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. E eu parei de queimar por Jesus, o meu fogo se apagou. E a comunhão, o relacionamento, o tempo a sós com Deus é a lenha que faz com que o fogo do altar permaneça aceso. E eu compreendi que tem coisas que não é o diabo, sou eu, é você. Depende de mim, depende de você colocar lenha para que o fogo não se apague. Não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as pessoas, não são as dificuldades, sou eu. Eu decido colocar lenha ou não.
E eu decidi voltar a colocar lenha para que o fogo não se apague mais e permaneça sempre acesa. Eu vou vencer essa inconstância, eu vou vencer essa procrastinação em nome de Jesus. Eu vou começar e eu vou terminar. E como eu tenho dificuldade de fazer sozinha, a minha pastora Polly, minha cunhadinha linda, ela sabe dessa minha dificuldade, ela se ofereceu para me ajudar com o propósito de ler a Bíblia. E eu quero pedir perdão para todas as pessoas que iniciaram o propósito de ler a Bíblia comigo lá em janeiro, só que no meio do caminho parou junto comigo, né? Porque eu parei e automaticamente as pessoas também desistiram. Então eu quero te pedir perdão e eu quero te convidar para uma segunda chance, pra gente começar de novo. A igreja já terminou, né? O de janeiro terminou agora no finalzinho de junho. Só que hoje se inicia de novo o propósito de ler a Bíblia toda. E a minha pastora Polly, ela vai me ajudar. E dessa vez nós vamos juntas até o fim. E se você, que assim como eu, parou de queimar por Jesus, está vivendo distraída, é inconstante, é preguiçosa, procrastina demais, tem soprado vento no fogo de Deus, eu quero te convidar a iniciar esse propósito da leitura da Bíblia com a gente, que vai ser bênção. E você vai ver que para sua vida tem jeito, tem escape, tem saída. Porém, só vai ter se você se aprofundar em Deus, deixar de ser superficial, deixar de ser uma emocionada e ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Eu vou deixar aqui o convite. Começa hoje, eu vou deixar aqui o arroba da minha página com a pastora Polly, porque a gente vai estar postando, além da leitura da Bíblia lá, né, várias palavras também para edificar vocês. A gente vai fazer live, a gente vai interagir bastante lá e todo mundo vai sair abençoado.